Entra logo que já está começando, cara. Wallace, fecha o seu áudio. Tá me ouvindo bem, André? Estamos. Vamos. Então, beleza. Vou desligar o áudio aqui, tá? Muito bem. Tá no ar, Andréia. Bora lá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma live da FIT Metal, Federação Interestadual dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil. Eu sou a Andréia Diniz, secretária de comunicação da FIT Metal. E nosso tema hoje é os desafios da comunicação na área sindical. E para isso estamos contando aqui hoje com alguns convidados e também com André Sintra, que é jornalista e vai fazer uma intervenção especial para nós. Está aqui presente Flora Lassance, que é secretária de formação da FETIM Bahia, secretária de movimentos sociais da CTB Bahia e tem contribuído com a pasta da comunicação dessas duas entidades. Beto Osório, que é secretário de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos Caxias do Sul, Marcondes Reis, que é secretário de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos em Betim, Minas Gerais, e com o Marcos, que é assessor do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e, de antemão, já agradeço aqui a participação de todos vocês nessa live. Quero também mandar um abraço aí a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais, da FIT Metal, da CTB Bahia, CTB Minas, dos sindicatos presentes e todas as outras que fazem a transmissão simultânea junto com a FIT Metal desse debate. Além de debater aqui as experiências já vivenciadas no sindicato e os desafios que estão colocados para nós nesse momento de pandemia e a necessidade de um diálogo e de uma interação com a nossa base, onde a presença na portaria ela ainda se dá, porque a categoria metalúrgica em si ela está trabalhando, mas a distribuição do nosso material, do nosso jornal, a nossa forma comum da comunicação, ela se altera também nesse período. E a nossa federação, a FIT Metal, tem buscado conversar com as nossas entidades no sentido de como é que nós vamos enfrentar esse desafio de comunicar mais e melhor com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, como vamos desenvolver as ações da campanha salarial em curso, a maioria dos nossos sindicatos, a database é nesse segundo semestre, assim como outros temas tão relevantes da conjuntura e necessários de estar sendo debatido com todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, é nesse sentido que a gente promove essa live, promove esse encontro, e vamos aqui dar início convidando aqui o assessor André Sintra, além de jornalista, também é assessor da nossa federação e vai fazer a intervenção especial aqui para nós. Com você, André. Obrigado, minha xará, minha chefe também. Andréia é a secretária de comunicação da FIT Metal e eu sou assessor. Trabalho com a FIT Metal desde 2017, com intervalo breve aí no meio, e ajudo outras entidades também. Agradeço o convite. Faço uma saudação aqui à Flora também, ao Beto, ao Marcos, ao Marcondes, a todos que estão aqui na sala. Eu vou começar essa exposição com um vídeo que a Andressa, que é a nossa estratégia, que vai pôr no ar aqui um vídeo que é de 1895. Quando foi inventado o cinema, segura só um pouco aí, deixa engatilhado, só segura um minutinho aí, Andressa. Quando os irmãos Lumière inventaram o cinema, o aparelho que gravava e projetava o filme era o cinematógrafo.
Ele tinha essa vantagem, gravar e projetar, filmar e passar. Só que ele tinha um problema, ele ficava parado. Você não podia mexer no aparelho. Então, os irmãos Lumière tiveram uma ideia. Só filmavam cenas importantes, cenas modernas para a época, mas que expressassem movimento, agito, aglomeração, que desse um pouco conta do que era o mundo em 1895. E eles tinham um pai. O pai tinha uma fábrica cheia de operários. Eles tiveram uma ideia, por exemplo, de filmar um trem chegando numa estação, mas também tiveram a ideia de filmar a saída de operários de uma fábrica. Pode pôr o vídeo, por favor, Andressa? A fábrica do pai dos irmãos Lumière. Então, esse é o primeiro filme da história. O primeiro filme da história mostra uma fábrica, dá para você ver que não é tão uma estrutura limitada. Repara a quantidade de mulheres, impressionante, né? Tem gente que fala que foi um cachorro aí também tem aí, mas o pessoal fala que teve uma encenação, não foi algo tão necessariamente assim espontâneo. Mas o fato é que a imagem, até uma bicicleta saindo lá. Mas o fato concreto é o seguinte: a fábrica, esse modelo fabril, o operariado concentrado, uma grande aglomeração, ele começava a ser uma novidade em diversos países. Nos Estados Unidos já tinha um pouco, na Inglaterra, em várias regiões já havia um pouco esse modelo. E ele foi importante, foi captado não só pelos irmãos Lumière, mas por vários autores. O Hobsbawm cita muito sobre a questão do impacto da fábrica. Esses especialistas em gestão usam muito modelos do setor automotivo. Você fala Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, tudo isso é da indústria automobilística. E tudo isso tem a ver com as relações entre o empregador e o trabalhador metalúrgico. Então, eu fui convidado aqui para falar um pouco sobre comunicação sindical no geral, mas eu vou focar muito na questão da comunicação baseada nesse modelo. Porque esse modelo preponderou por mais de 100 anos. Essa ideia da fábrica, quando a gente fala em trabalho de base, tem muito a ver com a ideia da concentração de trabalhadores. Que aí o sindicato, que nem sempre sindicato lá atrás eram associações, grupos, né, coletivos, mas eles precisavam saber como dialogar, como organizar os trabalhadores para conseguir ter melhores resultados, levantar os direitos desses grupos, né? Então, isso acaba impactando não só a comunicação sindical. O que é uma assembleia de trabalhadores? É basicamente você reunir vários trabalhadores para tomar decisões. E como você reúne, por exemplo, trabalhadores da área liberal? É muito difícil, né? A categoria bancária, por exemplo. O local de trabalho não tem esse volume. Quando a gente pega aquelas cenas das imagens do Lula, as greves de 78, assembleias ocorriam em estádios de futebol. 60 mil, 70 mil pessoas numa assembleia. Não tinha sistema de som suficiente para transmitir para essa quantidade de pessoas. Precisava passar a mensagem um para um. Então, falava uma frase, esperava uns 15 segundos, 20 até a coisa ia andar. Mas esse modelo é uma base do sindicalismo do final do século XIX, começo do XX, e, na verdade, se espraia por todo o século XX. E vai criando um certo modelo também de atividade sindical. E aí eu costumo dizer que aquela ideia que o Lenin tinha de o que era o jornal para um partido comunista, ele fala que o jornal não só informava e não só propagandeava, ele também tinha que servir para organizar, era um instrumento organizativo. Até hoje, o livro do Lenin que fala sobre isso, o que fazer, eu não consigo lembrar a data, se é 1901 ou 1902, mas se passaram 120 anos, nós ainda não descobrimos um instrumento tão bom, tão eficiente, tão prático, tão eficaz para você chegar no trabalhador na porta de uma fábrica, numa concentração, do que o jornal.
mesmo com redes sociais, que tem muita importância, eu vou falar um pouco disso mais à frente, tudo, mas a ideia do jornal, do boletim, do panfleto, eu só falo isso porque é uma polêmica grande. Os novos especialistas jogam muito peso nas redes sociais. E não é sem razão. As redes têm um alcance extraordinário. A Fit Metal fez um ciclo de 11 debates para falar sobre a questão da indústria, do Brasil hoje, o trabalho. Ao todo, em 11 debates, ela conseguiu ter 90 mil visualizações nas redes sociais. Nós nunca vamos ter isso numa reunião. Mesmo se dividir 90 mil por 11, que vai dar menos de 10 mil, 9 mil, alguma coisa aí, você não vai. Uma reunião boa da federação, que você consiga alocar as pessoas, mesmo uma sala de Zoom, numa sala de videoconferência, também tem alguns limites. Então, assim, as redes sociais ajudam a sua mensagem a atingir mais gente, mais público. Mas eu faço essa introdução polêmica porque eu sou um defensor ainda do papel do jornal nesse sentido. Nós ainda não conseguimos superar esse modelo e isso não é um problema em si. Qual que é o problema? A gente se acomodou um pouco na qualidade duvidosa do material. Então, muita gente fala, mas as pessoas não pegam jornal, mas não lê e tal. Agora, por que a pessoa entra no site, pega a informação, o sindicalizado tem que ter acesso a como se faz isso, como faz aquilo e tal? Por que isso não pode estar no jornal de uma forma didática, clara, organizada, simples, que ele possa pegar? Ele não precisa necessariamente ir para o site ou então em alguma rede social. O jornal ele pode cumprir essa função ainda, desde que ele tenha esse conjunto de características que eu citei aqui. Então, eu listei aqui 5 desafios, para falar rapidamente, porque o tempo é relativamente curto, que eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Tudo que serve para o jornal serve para as redes sociais, com a diferença que a rede social é um pouco mais enxuta. Você não pode ficar gastando assim tanto espaço, você não tem esse diálogo tão grande entre imagem, entre texto, como tem no papel impresso. Mas a primeira coisa, a mais importante talvez, a imprensa, a comunicação sindical, acima de tudo, ela tem que ser uma ferramenta da ação sindical. A comunicação se subordina à estratégia, à política da entidade. Então, a comunicação não vai fazer milagre se a política está errada, se a entidade, a direção, não consegue traçar uma estratégia de ação para mobilizar os trabalhadores. A comunicação tem que servir a esse propósito. Então, a comunicação é uma ferramenta. A gente não pode perder isso de vista. Ela não pode passar à frente de outras preocupações de uma direção sindical, porque isso atrapalha, digamos assim, a longo prazo, dificulta um pouco a sua relação com o trabalhador, porque fica muito numa coisa de uma interação frágil, que não se consolida, não cria um engajamento, uma articulação mais profunda. Para ser uma boa ferramenta, tem que ser um instrumento jornalístico, material, um veículo claro, ou seja, a informação tem que ser primorosa. Quando vai ser tal coisa, quanto que é o aumento, não tenha muito rodeio, é direto. A pessoa quer saber o seguinte, campanha salarial, qual que é a proposta? PLR, quando é que vai pagar a primeira parcela, a segunda parcela? A clareza é a alma da comunicação em qualquer lugar, mas na sindical mais ainda, porque o trabalhador ele é pragmático, vai pegar aquilo para tentar ver isso. Então, deve-se evitar ao máximo qualquer tipo de rodeio. A informação tem que ter contexto, ela tem que ter uma pequena interpretação. As negociações, as campanhas salariais são mais duras, difíceis, são complicadas. Numa fase de bonança, como foram os anos do governo Lula e uma parte do governo Dilma, havia aqueles aumentos extraordinários, havia ampliação de direitos, mais cláusulas, tudo. Agora é o contrário, é uma fase de resistência. Não quer dizer que o sindicato está sofrendo derrotas. E a função dele é garantir que as perdas não sejam a tônica das negociações. Agora, você tem que fazer é preciso contextualizar.
entendeu? O que os patrões estão querendo, mesmo camuflando o discurso deles, sempre em torno de cada vez mais aperfeiçoada a comunicação das empresas, né? Mas o sindicato precisa sempre deixar claro, a negociação está na primeira fase, está na segunda, os patrões querem tirar isso da gente, isso, tal, por isso não fechamos tal coisa. Então, o contexto, interpretar um pouco, facilitar a interpretação é outro dado relevante também. E a terceira coisa é o convencimento, é a persuasão. A comunicação sindical é uma comunicação partidarizada, no sentido não de partido político, mas no sentido dela ter um lado claro. E a comunicação sindical não pode dar margem à dúvida. Ela tem que deixar claro que o sindicato só existe para defender o trabalhador, que não vai ter trégua. Então, você tem que ter informação clara, o contexto, mas também tem que ter aquelas frases assim de impacto, de mobilização, o chamamento para os trabalhadores. Segunda coisa, falar a língua do trabalhador. E para falar a língua do trabalhador é difícil, porque os sindicatos estão cada vez mais distantes do chão da fábrica. Dirigentes, às vezes, que assumem ou a comunicação, outra área, às vezes até a presidência, que estão distantes do trabalho fabril, às vezes há 10, 20 anos. E não criou um vínculo que garanta que ele tenha um pouco essa sintonia. O que está mudando? Tem mais o trabalhador dos anos 60 era uma coisa, 70 era outra, 90, agora nem se fala. Tem uma cena no filme Lula, o Filho do Brasil. O filme é além de homenagear o Lula, homenageia também a mãe dele, a dona Lendur, que é uma mulher forte, tem um marido horroroso, vem no pau de arara aqui para São Paulo. Sofre, assim, uma vida sofrida, mas ela é uma mulher que aparentemente não é impassível, né? Ela consegue manter aquela fortaleza o tempo todo. A única cena do filme em que ela se desmorona de emoção, que ela fica muito comovida, emocionada, é quando o Lula se forma no Senai. Porque aí um filho dela vai virar operário, vai virar metalúrgico, vai ter um trabalho digno, e vai conseguir proporcionar para aquela geração da família uma vida melhor do que aquela que a geração dela teve. Então, essas dimensões do que é a mente, a cultura do operário precisam estar presentes também na comunicação em geral. E uma linguagem acessível, não quer dizer que é uma linguagem muito banal, não é que é linguagem chula, escrachada. Um pouquinho de escracho não é problema, agora não pode ser uma coisa quase que uma violência de frase e tal, mas é importante ter uma linguagem que as pessoas leiam e se identifiquem. Isso não é só a clareza da informação, aqui é outro tipo de clareza, que é a da linguagem em si. Terceiro ponto, ousar, e aqui vale para os materiais impressos, para diagramação de artes gráficas para redes sociais também. Mas o material tem que ter um visual moderno, o material tem que ter ótimas fotos, porque a concorrência de fotos hoje é imensa. Tem uma rede social que é Instagram, que é baseada em fotos. Você tem páginas de fotos assim, gratuitas na internet, ou seja, o acesso das pessoas a imagens de qualidade, caprichada, é muito grande. Então, a imagem não pode ser de um celular vagabundo que um diretor sacou ali, tirou correndo, é essa mesma, tal, tá tudo bem. A imagem é a primeira coisa a ser vista numa matéria, num conteúdo sindical. Quando a imagem ela é ruim, ou porque a resolução dela é fraca, ou porque a imagem é pouco informativa, pouco significativa, isso quer dizer que você vai ter mais dificuldade para garantir que o trabalhador vá para a próxima fase, para o título, para o texto em si e para o conteúdo. E a pauta tem que ser ampla e atrativa. Então, assim, o trabalhador quer saber das coisas básicas do dia do trabalho dele, das disputas, tá? Mas também você tem a margem para você falar de outros temas, de cultura, de política, da vida na cidade, no bairro. Tem várias... cada local tem que saber um pouco a sua pegada. Qual vai ser a forma que você vai usar para ampliar as suas conexões, as conexões do sindicato com a base.
Um ponto, tudo isso que eu falei aqui agora, na verdade, esses 3 itens sempre valeram para a comunicação sindical. A diferença é que hoje é mais fácil ter foto, você tem mais condições de aplicar isso, mas essas regras são as mesmas há 100 anos. Uma coisa mudou, que é o 4º ponto que eu vou falar agora, que é a questão de você explorar os novos recursos tecnológicos. Como que você consegue aproximar e envolver a categoria sobretudo com as redes sociais, mas não só com as redes sociais. Por exemplo, as lives, a Fetim Bahia, a Flora está aqui, o Aurinho está na sala também, viraram professores aí de lives, podem falar um pouco da experiência, como que eles conseguiram ampliar muito assim, o alcance do trabalho, da informação, né? É uma coisa fundamental. Muitas centrais sindicais não fazem isso. Agora, o sindicato precisa fazer, porque seus dirigentes têm que ser conhecidos, o rosto do dirigente tem que ser conhecido, a linha de atuação do sindicato tem que ser clara. Quando você faz uma campanha eleitoral no sindicato, todo mundo se concentra, faz aquele material caprichado, o perfil do candidato, o cargo de direção, tempo de empresa, as propostas, todo mundo se concentra para fazer o melhor possível. Mas, na verdade, isso tem que ser a tônica geral. Não pode ser só no momento da eleição sindical. E a live ajuda a familiarizar um pouco esse ambiente do dia a dia do sindicato com a base. E a outra coisa são as assembleias virtuais. O Marcondes está aqui, eu acompanhei várias ali em Betim, mas a assembleia virtual, eu não vou citar o caso de Betim, porque o Marcondes está aqui, ele vai falar, o Marcondes é uma das pessoas que eu conheço que mais tem facilidade para decorar número, eu nunca vi. Você fala com ele quantas pessoas tiveram naquela eleição, ele fala número 1 a 1 lá. Mas eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Eu assessorei aqui os sindicatos metroviários uma época. Ali agora teve a pandemia e teve um ataque muito grande do governo Dória contra o sindicato. Então, tirar todos os direitos da convenção coletiva foi uma coisa muito difícil, muito dura. E o sindicato, aqui em São Paulo, o metrô tem mais de 100 quilômetros. Imagina o seguinte, os trabalhadores estão espalhados pela cidade, em todas as regiões da cidade. E a votação costumava ser concentrada na sede do sindicato, que fica na Zona Leste. Com a pandemia, houve alguma coisa ali no sindicato, mas houve, sobretudo, assembleias virtuais. E houve algumas assembleias com 3, 4 mil votos de uma base que tem 6 mil, 7 mil trabalhadores. Assim, bateu recorde de adesão, de participação. Tem muito trabalhador que quer participar, quer se manifestar, quer dar a sua opinião. Só que ele, ou porque ele não tem uma condição de fazer o deslocamento, ou porque na fábrica, às vezes, ele não está muito à vontade. Mas se você possibilitar canais de participação, a chance de você conseguir mais adesão é maior. A pandemia deixou isso claro. Onde foi testada essa nova leva aí de possibilidades, em geral, o resultado foi muito positivo. Então, esse era o 4º ponto. E o 5º e último, que é valorizar o trabalho metalúrgico e a categoria, que eu falei um pouco aqui da questão da mãe do Lula, mas eu vou falar, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Essa questão aqui só fazer uma digressão aqui, mas 2 minutinhos eu já encerro aqui a minha fala. Quando você pega uma categoria como os bancários, por exemplo, a identidade do trabalho bancário mudou demais. O funcionamento de um banco é diferente do que era nos anos 80. Nos anos 80, uma greve de banco era tão impopular quanto a greve de transporte público. Eu não conheço nenhuma greve tão impopular quanto a greve de ônibus, metrô. Essa é a greve que a população até gosta do motorista, do cobrador, mas assim, quando faz greve, odeia. Fica fula da vida, mesmo sabendo que é um trabalho complicado, que o cara fica horas ali, ganhando pouco. Mas é uma greve impopular. O sindicato tem um desafio extra aí de tentar falar não só com os patrões, mas também com a população. Mas, no caso dos bancos, nos anos 80, fazer uma greve de banco era parar o sistema financeiro, era parar o sistema bancário. Hoje, não. Hoje você tem a lotérica, hoje você tem o computador, você tem o celular. Então, uma greve num banco hoje não é uma modalidade tão eficaz, tão eficiente quanto era no outro momento. Porém, nas fábricas, no meio operário, a greve ainda é um instrumento fantástico
para uma fábrica, encosta o patrão ainda na parede, como fez há muito tempo, como faz há mais de 100 anos. Então, essa categoria metalúrgica, ela tem uma propriedade. Por mais que as coisas tenham mudado, se transformado, muitas coisas permanecem assim fortes, como eram lá na greve de 17, por exemplo, a primeira greve geral do Brasil, que não pegou tanto metalúrgico, pegou mais a área trabalho têxtil, né? Mas a greve, por exemplo, é um instrumento com a vantagem de que você não tem assim, um impacto em algum serviço essencial para a população ficar contra você. É a capacidade que você tem de organizar para fazer esse confronto. Mas eu falo isso para encerrar aqui agora de vez, vou pedir para a Andressa, por favor, colocar uma imagem aí na tela, que é esse quinto ponto que eu falei, a importância da gente tentar cada vez mais valorizar o trabalho metalúrgico, a categoria, o que é o sentido desse trabalho. Em 1934, se eu não me engano, a Tarsila do Amaral pintou esse quadro que vocês estão vendo aí, que é o Operários, que é um quadro, eu acho um quadro monumental. E é monumental porque ela mostra como os operários são iguais e como são diferentes. Você vê a forma como ela expõe aí, lembrando uma linha de montagem, uma concentração, uma organização, uma coisa simétrica, com as chaminés lá no fundo, mostra como o trabalho na fábrica, às vezes, deixa esse trabalhador amorfo, né? Meio assim, sem expressão, como se fossem todos iguais. Mas, ao mesmo tempo, ela colocou lá negros, tem 13 mulheres, aí tem 51 rostos aí nesse quadro, tem 13 mulheres. Tem gente de óculos, tem gente de chapéu, ou seja, também existem singularidades. E para expressar, se os irmãos Lumière, em 1895, acharam que a fábrica e os operários podiam ser a melhor tradução do que era modernidade, a Tarsila do Amaral, nos anos 30, aqui no Brasil, tentou denunciar alguma coisa, denunciar o que ela sentia das relações sociais, do trabalho, com base também no trabalho operário. A gente precisa ter cada vez mais a dimensão do quanto essa categoria é importante, quantos trabalhadores são parte de uma coisa só, quanto que a unidade deve se dar nessa compreensão, não é só na luta, no trabalho, mas também na consciência de classe, na consciência que esses trabalhadores, esses seres humanos têm, com ênfase, nesse caso, aí no chão da fábrica. Mas é isso, André. Acho que eu passei um pouco aí do tempo, peço desculpas e, mais uma vez, agradeço aí pelo convite. Tranquilo, tranquilo. Se passou, passou muito pouco, mas eu não poderia te interromper. E, assim, muito obrigada aí pela contribuição e plena concordância. Acho que essa imagem, de fato, fala muito. E é um debate que a gente tem buscado fazer junto às direções dos sindicatos, é isso, comunicação não é gasto, é investimento, precisa ter qualidade, o trabalhador não quer receber material feio, material escrito errado, feito de qualquer forma, e esse cuidado com a linguagem, eu acho que isso continua ainda permeando o nosso movimento sindical, né? A gente tem, às vezes, um sindicalês que precisava de um dicionário, né? Porque são expressões que, muitas das vezes, só nós dominamos e passamos isso e gera incompreensão. Mas vamos lá, que tem muita gente boa para contribuir com esse debate aqui agora, e eu vou passar aqui, vou sair de São Paulo e vou lá para a Bahia agora, para a nossa camarada, companheira, dirigente da FETIM Bahia, dirigente da CTB Bahia. O André já mencionou aí, tem feito um excelente trabalho na questão da comunicação hoje, que a categoria colocou em outro patamar esse diálogo permanente com a categoria na coordenação das lives da FETIM Bahia, da CTB. Então, vamos aí ouvir a nossa companheira Flora. Com você, querida.
Oi, Andréia. Boa tarde. Obrigada aí pelo convite. Obrigada, André. Oi, Marcos, Saldaí, os camaradas que estão conosco aí nessa live, meu presidente Aurino, o secretário-geral também da FIT Metal, que está aí, o Wallace Paz. Eu já quero começar agradecendo, viu, Andréia? Eu sei que já combinamos aí há um tempo, então vou falar rapidinho, mas agradecer ao André, não pelo agora, mas por tudo que ele tem feito com muito compromisso e muita responsabilidade. Ele tem nos orientado, nos acompanhado e tem tido muita paciência com a gente. Eu, por exemplo, não sou da área da comunicação, eu sou uma entusiasta da comunicação e num momento como esse de pandemia, como você colocou e o André também, é necessário e urgente que nós nos tornemos especialistas, né? Mas, enfim, eu quero já iniciar com um desabafo. Eu sei que o André me provocou e é fato que a gente precisa compartilhar o que está dando certo, mas tem muita coisa que a gente precisa mudar, né? A comunicação ela tem sido diferente nos últimos tempos e o movimento sindical ele precisou, de fato, se adaptar da noite para o dia aí para poder seguir com a luta, como o André colocou aí, em defesa da classe trabalhadora, né? Com todas essas concepções. Nós estávamos acostumados a fazer reuniões, assembleias e plenárias presenciais e nós passamos aí a fazer todos esses processos virtualmente. E aí eu sempre venho me perguntando, né? Até quando é que, diante de todos esses desafios que o André colocou e dessa necessidade de mudança, até quando é que o movimento sindical que nós vamos seguir subestimando, Andréia, como você colocou, né, a importância da comunicação, que nós falamos que é tão importante, mas que sempre secundarizamos, né? Ou até quando é que o movimento sindical ele continuará apostando aí em estratégias de comunicação superadas há mais de 20 ou 30 anos, que é um pouco do que o André trouxe também, que eu pude perceber. A comunicação praticada por nossas entidades sindicais são, em geral, modelos aí totalmente superados, e a gente sabe disso, né? Que pouco ou quase nada consegue, aí, frente à complexa disputa que foi colocada também, simbólica, que há na nossa sociedade hoje, e, sobretudo, nas relações entre capital e trabalho, está bem defasada. O movimento sindical, e aí eu falo muito da questão aqui no Brasil, com raríssimas e honrosas exceções, o André citou aí o Sindicato dos Bancários, né? Porque existem excelentes trabalhos de comunicação no movimento sindical, mas que são pouquíssimos. Aqui na Bahia nós temos o Sindicato dos Bancários, que também faz um trabalho excelente, mas, no geral, não compreendem a dimensão estratégica da comunicação nessa disputa que o André colocou social, né? Na maioria dos sindicatos, a comunicação ela é tratada de forma secundária, mesmo meramente instrumental, é velha, tanto na gestão quanto na sua execução. E nós precisamos perceber isso aí, né? Os dirigentes, nós, dirigentes sindicais, ainda acreditamos assim, falando um pouco da nossa transmissão, daquilo que a gente quer passar, num discurso duro, e na nossa verdade, a gente acredita que isso é suficiente para poder conquistar os corações e as mentes da classe trabalhadora, e a gente acaba menosprezando a forma e os canais adequados para essa mensagem. Então, assim, eu quero concordar com tudo que o André falou aí. Nós precisamos, eu penso, de vontade política, André, das nossas entidades para poder contribuir, para poder avançar com esses desafios, inclusive, que você colocou aí para nós de forma decisiva aí, na construção de formato de canais assim mais alternativos de comunicação, né? Para que a gente alcance para além das bases, Andréia, para a gente alcançar a sociedade, né? De uma forma de participação ativa aí na luta de todos os movimentos aí, especialmente na questão da democratização do sistema de comunicação aí que é altamente excludente e antidemocrático existente aí no país. Bom, ainda hoje, com tudo isso na pandemia, a gente insiste em acompanhar esse cenário, né? E aí foi quase, já trazendo um pouco da experiência, que eu sei que o tempo é curto, tem muita gente boa para falar, foi quase no 20º ou 30º dia aí de isolamento social, André, da nossa quarentena aí, sei lá, como a gente queira chamar, que eu comecei a atentar para essas duas modalidades de ação comunicativa, né, nas redes sociais. Se destacavam aí as reuniões online, que eram mais utilizadas aí pelos partidos, também pelos sindicatos e algumas organizações sociais, e as lives, né, como você colocou aí, as transmissões ao vivo. Bom, eu percebia que todo mundo fazia live, Andréia. De Léo Santana, Mandetta, de Rui Costa, Jorge Mateus, para ficar aí nos famosos, né?
E aí eu me perguntava, André, por que é que o movimento social usava tão pouco esse recurso? E eu ouso dizer, viu, André, que continua usando muito pouco. Mas aí eu quero falar um pouquinho aqui com um pouco de propriedade. Não foi fácil, né? Mas no dia 30 de abril, a Fetinha ela realizou aí a sua primeira live, que foi pelo StreamYard, não sei pronunciar muito bem, viu, André? É uma plataforma gratuita. Nós utilizávamos inicialmente um perfil, foram 72 visualizações, André, nós ficamos maravilhados. Mas pensem aí que tudo aconteceu. O nosso convidado estava falando diretamente de Brasília, era o Marcos Verlaine, o jornalista e assessor do DIAP, ele congelava a todo momento, a internet caía e voltava. Nós estávamos também com a Ana Georgina, do DIEESE, grande parceira, Ana Georgina Dias. Aí a Ana segurou as pontas, junto com o Aurino, claro, o nosso presidente e o nosso jornalista, não nosso, né? Um grande colaborador também que nos ajuda, e camarada e amigo, Jeremias, de jornalista e quem estava ajudando na parte técnica, ele passou para palestrante. Enfim, nós terminamos essa live foi no dia 30 de abril, me corrija se eu estiver errada, Aurino, e assim, quando terminou, eu estava pingando de sol, eu brincava, o ar-condicionado está no 20, e foi muita tensão, porque tudo era uma experiência, né? Mas qual foi o resultado? O resultado disso aí que eu quero falar, muito do que o André falou, que é o alcance, né? O que é que a gente consegue, dando continuidade, insistindo nisso aí. Foram 2 ciclos de lives, com dezenas de lives, com os mais variados temas. Nós temos a live que nós denominamos, porque é da categoria metalúrgica, é a Metal Live. Depois que terminou esse ciclo, os dirigentes, tanto os dirigentes sindicais como os dirigentes e os trabalhadores de base, eles queriam mais, queriam aprender mais, e aí nós iniciamos mais um ciclo de webinários sobre comunicação sindical, e o nosso alcance ele foi ganhando uma dimensão, né? Nessas lives aí, por exemplo, que nós fazíamos com 72 visualizações, hoje nós alcançamos, Andréa, 2.000 visualizações, 2.400, isso aí vai para além da nossa base. É uma diversidade de categorias, a gente alcança a população com isso e mostra da visibilidade. Para além dessa questão da visibilidade, a gente reforça e aproxima a base. E os trabalhadores e a categoria não têm a sensação de que está órfã, porque está num momento como esse de pandemia. Então, foram 2 ciclos de lives, 2 ciclos de webinários de comunicação. Hoje, nós estamos aí com um webinário de formação sindical, que eu brinco com a Aurino, né? São 100 e alguma coisa de inscritos, e a gente tem uma média de 90 pessoas na sala, de 80 a 90 pessoas. Ele, hoje só tiveram 70. E eu falo, Aurino, 70 pessoas é um auditório lotado, né? Então, são pessoas da nossa base, do estado da Bahia, mas a nível nacional, presidente de centrais sindicais, enfim, né? Então, o webinário ele acontece semanalmente. Eu estou falando isso por quê? Porque eu penso e eu tenho acompanhado, ainda existe muita resistência em relação às lives, mas é algo, de fato, que dá muito certo, como o André colocou aí, né? E alcança para além dos nossos dirigentes. Então, falar para vocês que a gente também utiliza aí os 3 canais de comunicação, o site, como o André falou, que é importante, o Instagram e o Facebook, mas que é de fato também muito importante que eles estejam integrados com todas essas dicas que o André nos trouxe aí, né? Então, falando assim rápido para vocês, do StreamYard gratuito, nós passamos para utilizar o Zoom, de um perfil do Facebook para uma página do Facebook, onde nós temos muito mais interatividade, né? E aí eu coloquei também aqui de 72 visualizações para 2.000, 2.400 visualizações a nível local e nacional, um alcance aí para além das nossas expectativas, Andréa. Aproximação com a direção, com os trabalhadores e com os dirigentes de base, e especialmente com os trabalhadores do chão de fábrica. Esse webinário de formação sindical mesmo, ele foi construído a pedidos da base, a base pediu. Nós começamos com um tema como oratória. Hoje, a nossa próxima aula ela vai tratar, não lembro o tema agora, mas é o Marcos Verlaine, vai tratar dos desafios do movimento sindical agora no atual cenário. Me corrija aí, Viorino, se você puder depois. Bom, mas encerrando mesmo, falando que eu estou muito entusiasmada, embora o meu computador, dizem os meus filhos aqui, é tanta live que o computador de minha mãe não aguentou, quebrou. Eu estou com um notebook
emprestado aqui da federação. Bom, eu encerro dizendo que eu acredito muito que nós devemos aí seguir essas dicas aí dos desafios da comunicação, como o André colocou. Mas eu reforço que as lives elas são uma ótima oportunidade dos sindicatos, de nós, dirigentes sindicais, da gente mostrar que está presente junto com a categoria, evitando, como eu já falei, a sensação de abandono e incerteza, e com isso a gente tem aí a categoria organizada para esses enfrentamentos que se farão necessários aí agora, durante a quarentena, e também quando a quarentena acabar. E o Aurino mandou aqui para mim uma mensagem aqui no chat, o papel do Estado e dos sindicatos. É isso, Aurino? Que é o tema do nosso próximo webinário. Bom, só finalizo mesmo dizendo que o movimento sindical no Brasil atravessa esse momento aí de intensa reconfiguração e a comunicação ela é parte estratégica desse processo, especialmente quando ela está aí linkada junto com a comunicação e a formação. A comunicação sindical eficaz e eficiente aí, ela deve ter como norte não só essa relação aí das nossas entidades de base, mas também a gente eu percebo que nós devemos colaborar com a formação e a organização das bases, impulsionando aí o engajamento das lutas mais gerais aí e de interesse aí do conjunto da sociedade. É isso, Andréa. Ok, Flora, muito bem. Comunicação é informação e formação, né? Ela trabalha nas duas áreas, porque a partir do momento que você tem o saber, você tem uma formação, forma sua opinião, você vai expandindo, e acho que é isso, e a experiência da FETIM Bahia, de fato, orientou até mesmo várias outras entidades, a própria FIT Metal, que também lançou seu círculo de debates em comemoração dos seus 10 anos, então são experiências, acho que vale a pena, e assim como o André falou, nas lives da FIT Metal, atingir esse público aí de 80 a 90 mil pessoas, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, então acho que além de realizar, é preciso fazê-lo com zelo, com responsabilidade, porque são muitos que estão nos acompanhando, igual agora, neste momento, os que nos acompanham aí nas redes sociais. E saindo da Bahia, vamos para o Rio de Janeiro, com Marcos Pereira. Marcos, que é assessor lá da área de comunicação no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Marcos, bem-vindo, obrigada. Com você. Não estamos te ouvindo, Marcos. Seu microfone. Está ligado o microfone? Não. Não, continuo sem te ouvir. Talvez você vai ter que sair e entrar novamente. Aí eu vou aqui lá para o Rio Grande do Sul. Agora vocês me ouvem? Agora sim, agora sim. Desculpa, essas coisas, né, da tecnologia, como a Flora estava falando, e às vezes a gente acaba se enrolando aqui nas coisas. Estava tudo certinho, eu fui mexer, aí desconfigurou o negócio todo, né? Mas, retomando aqui, primeiro, boa tarde, Andréia, o André também aí, muito obrigado pelo convite, boa tarde aí a todos, Marcondes, Aurino, Beto, Flora que eu falei, o Alex que está aí também, agradecer o convite aí para a gente poder fazer esse debate aí sobre a comunicação sindical. Queria falar assim, primeiro, a primeira explanação do André já nos ajuda bastante, né? Foi bem didática, com conteúdo bem apresentado, e aí já nos ajuda. Eu queria primeiro retomar aí essa questão do papel do jornal, André, porque eu também sou daqueles que não considero o jornal acabado, o jornal já sem uso, né? O jornal impresso. Eu sou daqueles entusiastas do jornal impresso.
no sentido justamente do como você falou da questão do Lênin, né? Como o jornal como organizador coletivo. E aí falo aqui da experiência do Rio de Janeiro, da base do Rio de Janeiro, né? O nosso jornal aqui, que se chama Meta, que é um jornal já muito bem conhecido pela categoria e que, inclusive, nas pesquisas que o sindicato já fez aí alguns anos atrás, o jornal era considerado o principal meio de veículo de comunicação do sindicato com a base. Era a forma com que a base dos trabalhadores sabia do que o sindicato estava fazendo. Veja, já existia internet, já existia Facebook, WhatsApp, essas coisas, mas o jornal continua sendo o principal meio de conhecimento da base em relação ao que o sindicato vem fazendo. É claro que isso vai mudando, tem diferenças, né? A questão do WhatsApp hoje, do Facebook é muito forte, né? Os grupos de WhatsApp aí das empresas também é muito forte, isso tudo. Mas, assim, veja que o jornal não perde essa necessidade de ajudar na comunicação com o trabalhador. E mais ainda, o André também falou nessa questão do distanciamento, né, da direção sindical da sua base, né? Eu acho que assim o jornal também nos ajuda nesse sentido, porque o diretor que leva o jornal na base é o momento também de conversar, né? Não é apenas você pegar o jornal e dar na mão do cara, não é panfletar o jornal, mas, ao contrário, é dialogar com o trabalhador naquele momento, mostrar para ele do que acontece na categoria. Porque o jornal, e veja, a questão dos temas, inclusive, né? Porque o jornal ele trata das fábricas, das empresas específicas, o cara quer saber da PLR, quer saber do ticket, quer saber do aumento, mas também o jornal tem essa questão de poder levar assuntos mais gerais, como a questão do governo federal, a questão das reformas, temas mais amplos que não são só aquele da categoria. Porque, realmente, o cara ele pega o jornal, ele quer ver a empresa dele lá, né? Ele quer ver lá se a empresa dele vai pagar PLR, ele quer ver se a empresa dele vai aumentar o ticket. Mas, ao lado disso, tem uma matéria que trata da reforma da Previdência, tem uma matéria que trata da MP, que o Bolsonaro está querendo tirar os direitos, da reforma trabalhista e outros temas do momento, né? Então, acho que essa relação que o jornal faz, essa união dos temas, né, de poder debater mais com o trabalhador, que eu acho que é importante. Então, o jornal não perde a sua importância. O jornal tem o seu papel, como teve antes, e eu acho que tem hoje, e eu acho que, na minha opinião, ainda vai demorar mais um bom tempo ainda a durar. Assim. Mas, vejam, nós não estamos cegos e olhando só para frente, né? Olhando só de forma obtusa, né? Mas assim, estamos vendo também quais são as outras ferramentas. E aí, a rede social, óbvio que é uma grande ferramenta que os trabalhadores usam, né? Como o pessoal fala, assim, hoje o telefone quase não serve para ligar, né? Ninguém liga mais, né? Ninguém pega o telefone para fazer ligação, mas o cara pega o telefone para o WhatsApp, para o Facebook, a empresa onde o cara trabalha, tem um grupo lá de trabalhadores que usam o WhatsApp, é por onde muitas vezes eles acabam trocando informações, né? Então, óbvio que o sindicato também tem que estar atento a essa questão. Então, o investimento, como vocês também falaram aí, não é só um gasto, mas é um investimento na comunicação, que a gente tem que também aprender a utilizar essas ferramentas. Porque, vejam, as redes sociais, eu acho que o André pegou um pouquinho nisso também, tem a sua linguagem própria. Não é a gente também pegar o texto do jornal e colar no Facebook, colar no WhatsApp e dispara aquilo ali para o cara. Isso também não adianta. Nós temos que ter esse sentimento da linguagem, né? Como é que a gente adapta a linguagem do Facebook, do WhatsApp, e falo dessas duas ferramentas não em detrimento das outras,
como Instagram, Twitter e outras mais. Mas porque as próprias pesquisas mostram que essas duas redes sociais são as mais usadas no Brasil. Então, não é só a gente pegar o texto do jornal e tacar no Facebook, e nem ao contrário, também não é pegar o texto do Facebook e tacar no jornal. Cada um tem que ter sua linguagem, sua explicação, sua forma de seduzir o leitor, no nosso caso, o trabalhador, né, que está lá na fábrica, né? Porque, vejam, o trabalhador ele chega lá 5, 6 horas da manhã. Então, você entrega o jornal para o cara às vezes não lê na hora, às vezes ele guarda. Então, tem que seduzir ele, tem que chamar a atenção dele para que ele possa parar um pouquinho para ele dar uma lida. O trabalhador ele nem sempre fica com o telefone a todo momento, né? Então, depois que ele vai ler o Facebook, ou então alguém vai mandar um link para ele, alguém vai mandar uma mensagem dizendo que o sindicato fez isso, fez aquilo, né? Aí vai circular pelo WhatsApp. Então, tudo isso é uma questão que a gente precisa estar bem atento, né? Porque, vejam, também queria pegar aqui uma questão da notícia instantânea, né? Hoje, os trabalhadores, veja assim, às vezes tem trabalhador que sai uma sentença na justiça, por exemplo, ou sai uma medida provisória, alguma coisa, e o trabalhador já está ali ligado, ele estava querendo saber o que rolou, né? E aí o sindicato também não pode perder tempo, né? Aí é o contraponto, porque também não dá para esperar o jornal sair na semana seguinte, às vezes, né? E a notícia já está rolando. Então, essa rapidez da notícia, essa necessidade que os trabalhadores também cobram do sindicato, né? De rapidez, de agilidade, de dar resposta, de falar rapidamente, porque, por mais que a gente seja organizado, né? O jornal ele tem seu tempo de preparação, edição, impressão, até chegar lá na ponta, que é a fábrica. Mas já as redes sociais têm a instantaneidade, né? Tem a rapidez, chega logo no trabalhador. Dali o cara já copia e joga para outro, que joga no grupo, que vai passando. Então, são elementos, né, que a gente precisa estar sempre atento, né? Penso também nessa questão dos recursos, né? Porque, vejam, esse é um ponto que a gente precisa sempre tocar, porque a gente fala sempre que é investimento, né? É verdade. Mas não tem jeito, tem um recurso que precisa ser gasto, como o André falou, né? Assim, não adianta só o telefone, tem que ter uma máquina fotográfica, né? Tem que ter o cara que cuida do jornal, tem que ter alguém que, às vezes, é mais especializado na questão das redes sociais, né? Onde a gente possa também ampliar essa equipe, né? E nem estou falando aqui, por exemplo, de equipe de filmagem, por exemplo, fazer um vídeo, fazer um negócio mais elaborado, né? Então, acho que tudo isso são investimento, mas que não tem jeito, que demanda um certo recurso. E a realidade hoje não é das melhores para os sindicatos, né? Porém, é o que a gente tem que é o que eu queria falar para terminar mesmo. Ter menos recursos não significa investir menos em comunicação. Acho que tem que ser justamente o contrário. Se a gente tem menos recursos, a gente tem que canalizar investimentos corretos e diretos para a comunicação, para poder chegar lá na ponta do trabalhador. Porque o massacre que o governo faz contra o trabalhador nessa questão da retirada de direitos, a televisão, a mídia, a gente acaba sai perdendo, a gente sai atrás dele, né? Porque a gente tem que explicar, mostrar para ele o que é necessário. Então, a comunicação, no final das contas, num momento de rebaixamento, até talvez, dos recursos, do movimento sindical, é mais necessário ainda para mostrar que o sindicato está na base, está presente e que chega aonde, às vezes, o diretor não consegue chegar. Então, acho que é mais ou menos isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, estou aí à disposição. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Desculpe se eu não passei do tempo, foi mal. Nós é que te agradecemos aí pela contribuição e corretíssimo a ponderação que você faz. É preciso que as direções compreendam a necessidade.
a ofensiva contra os trabalhadores, a retirada de direito, hoje é uma coisa que nós precisamos estar dialogando cotidianamente com os nossos trabalhadores e trabalhadoras. E agora nós vamos aqui, lá no Rio Grande do Sul, conversar com o nosso companheiro Beto, que é o secretário de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, que também tem uma boa experiência aí nessa área da comunicação, tinha o Minuto Metalúrgico, então, assim, pode contribuir muito com esse debate nosso e como estão se preparando aí para esse momento novo aí na comunicação. Com você, Beto. Então, boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer o convite aí da FIT Metal, da FETIM Bahia também, através da Flora, né? É dizer que, para mim, eu me sinto honrado em poder contribuir, na verdade, na comunicação com os trabalhadores, né? E também dizer que é muito difícil falar depois que o André falou, que a Flora falou e o Marcos falou, então não tenho muito o que falar, tá? Mas tem algumas considerações, na verdade, que eu acho importante a gente levar isso aí para frente. A primeira questão, na verdade, que eu vejo é a questão da comunicação. Ela tem dois pilares, né? Então, eu imagino assim, dentro desses dois pilares, um dos pilares que eu considero o primeiro seria a questão da comunicação, que foi explanada pelo André, pela Flora e pelo Marcos, que são as ferramentas de comunicação, né? Os meios de comunicação utilizados para a gente tratar com o trabalhador, né? E o outro, na verdade, é a pessoa que está do outro lado que vai receber essa informação, né? Então, a gente muitas vezes faz investimento dentro da área de comunicação, em ferramentas de comunicação, estratégias de comunicação, e esquece da pessoa que está recebendo essa informação do outro lado, né? Então, eu acho que a gente precisa, primeiramente, entender a pessoa que está do outro lado para poder transmitir a informação da melhor forma, né? Eu acho que a comunicação, por si só, ela tem que ser assertiva mesmo, né? Tem que ser clara, objetiva, né? A gente precisa pegar no ponto, na verdade, do conceito da comunicação, do conceito básico da comunicação, que é comunicar alguma ação, né? Então, é isso que a gente precisa comunicar essa ação de uma forma clara e objetiva para que o trabalhador que está recebendo essa informação ele entenda o que tu está falando. Como a Andrea falou antes, a questão do nosso sindicalês, né? Então, a gente precisa cuidar bastante porque a gente tem a nossa linguagem própria dentro do meio sindical e que muitas vezes o trabalhador não entende. Tu está lá fazendo um discurso numa assembleia na porta de fábrica, né? E o trabalhador, tá, mas o que é isso daí? Na verdade, não entende. A gente precisa adequar a nossa linguagem a quem está recebendo a mensagem, na verdade, né? Outra questão que eu acho é a questão que a gente precisa avaliar melhor a questão do trabalhador que está recebendo essa mensagem, dele poder pegar o material e ter o desejo de ler o material sindical, a vontade de ler o material sindical. Muitas vezes a gente se depara na porta das fábricas aí com o trabalhador que pega o material, dobra, bota no bolso e esquece, né? Outro pega a massa e joga fora, né? Enfim, eu acho que a gente precisa fazer materiais que chamem a atenção do trabalhador, que possa traduzir aquela realidade que o trabalhador está vivendo no chão de fábrica, né? Eu sempre falo uma questão que nós, dos sindicatos, enfim, a gente tem pouco tempo para falar com o trabalhador, então, cada vez mais tem que ser mais assertivo, né? Enquanto os patrões dentro das fábricas têm o dia todo para trabalhar a mente do trabalhador, muitas vezes contra os sindicatos, né? Para distanciar, na verdade, o trabalhador do sindicato. Então, nesse pouco tempo que a gente tem disponível para conversar com o trabalhador, que é através dos nossos materiais, a gente precisa acertar no alvo, né? Tem outra grande dificuldade que eu vejo também, percebi em Minas Gerais, lá em Betim, lá com Marcondes, as empresas cada vez mais estão fazendo com que o transporte entre dentro da empresa.
dificultando o acesso do sindicato, do material sindical ao trabalhador. Né? Então, é um ponto que eu acho interessante a gente prestar atenção, né? Porque isso faz com que o trabalhador também, muitas vezes, não pegue o material. Né? Com relação à questão das redes sociais, eu acho que é uma novidade que veio para ficar. As lives, estou considerando assim, muito importante, mas é isso, a gente precisa envolver o trabalhador do chão de fábrica. Muitas vezes a gente faz live, mas as pessoas que entram e participam, na verdade, das lives ou assistem, a maioria é do meio sindical em si, né? A gente está usando a ferramenta do WhatsApp aqui como impulsionador, na verdade, dessas lives, das transmissões que a gente faz, né? Criando grupos de WhatsApp dentro das empresas, para que a gente possa disseminar, na verdade, essas situações. Então, a gente está cada vez mais agregando, né? A gente teve duas assembleias virtuais, na verdade, ali para a questão do dissídio, né? A convenção coletiva. Foi interessante, a gente também fez a questão da votação online, né? Para que o trabalhador pudesse participar, e a gente percebeu bem aquilo mesmo que a Flora falou. O trabalhador começou a se interessar mais através dessa ferramenta e começou a participar mais. Muitas vezes a gente faz a assembleia presencial aí e tu vê que a maioria das pessoas que estão na assembleia presencial era diretor sindical ou um outro colega de trabalho, mas que não representava, na verdade, a grande maioria da nossa base, na verdade. Então, essas assembleias virtuais estão dando essa cara aí e esse corpo, na verdade, para a gente poder comunicar com o trabalhador de verdade. Outra questão que eu queria ressaltar é a questão das estratégias. A gente precisa ter um planejamento de comunicação, né, para que seja justamente mais assertivo. Né? A profissionalização, na verdade, da comunicação sindical, eu acho importante, mas sem perder, na verdade, o foco, né, e as raízes do trabalhador de chão de fábrica, enfim, porque muitas vezes algumas assessorias que a gente tem acesso, que vê por aí, essas assessorias acabam traduzindo muito numa linguagem técnica jornalística, né? Então, essa linguagem técnica jornalística, na verdade, ela deixa o trabalhador distante. Mesma coisa com relação à linguagem do sindicalista. Então, eu acho que a gente precisa ter realmente uma assessoria técnica qualificada, porém, o papel do diretor de comunicação, ele é um papel muito importante para que a gente possa traduzir a linguagem do trabalhador, do chão de fábrica, né? E poder resgatar, na verdade, o desejo do trabalhador de pegar o material do sindicato e ler. Eu imagino que, não sei se foi o André, acho que foi o André que falou, mas eu, logo que entrei na direção do sindicato, nessa pasta de comunicação, a minha ideia era que se fosse feito um material diversificado dentro de todas as pastas, na verdade, da direção. Ou seja, no jornal do sindicato tivesse material sobre o esporte, sobre a política, sobre todas as áreas que compõem a direção do sindicato, para que pudesse chamar a atenção de vários segmentos dos trabalhadores, né? A gente sabe que cada trabalhador tem um desejo, tem um gosto, enfim, e tu diversificando essas matérias aí, tu conseguiria chamar a atenção do trabalhador para ler o material do sindicato. Eu considero, assim, dentro de todo o período que eu passei na direção, que está acabando agora o meu período como diretor de comunicação, eu considero que um dos materiais mais importantes e que foi mais assertivo que a gente fez foi um material de quadrinhos. E esses quadrinhos aí a gente teve um alcance muito grande. E tu percebia que quando o trabalhador pegava aquele quadrinho, ele já olhava, lia e entendia. Uma comunicação clara, objetiva e que atendia a necessidade da gente. Então, acho importante a gente prestar atenção nessas coisas aí, porque vai facilitar a nossa comunicação com os trabalhadores, né? Também gostaria de agradecer, já finalizando, a todos os sindicatos que participaram da eleição aqui com nós.
do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul região, dando vitória à chapa 1, né, que é a chapa da CTB, a chapa da Fitmetal, né, e dizer que a gente está de portas abertas aí para ajudar quando tiver necessidade, só chamar a gente aí que a gente está à disposição para ajudar onde for, em qualquer parte do Brasil. Tá? Dizer que a gente assume agora em 5 de dezembro a nossa gestão, o qual eu vou fazer o papel de primeiro secretário no sindicato, e conto com o apoio de vocês para a gente continuar nessa batalha. E muito obrigado a todos. Obrigado, Beto. Parabéns aí pela eleição. Sucesso, força aí. Um abraço a todos os companheiros e companheiras integrantes aí da Chapa 1, sindicato forte e unido, porque é isso que nós precisamos, unidade. E agora, antes de passar aqui para o meu companheiro aqui de Minas Gerais, de Betinho Marcondes, eu quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Hoje nós estamos também relançando o site, a página oficial da Fitmetal, que é o www.fitmetal.org. É o site oficial da nossa federação, onde nós vamos estar informando a todos os sindicatos da nossa base filiada, a todos que se interessarem com conteúdos mais alargados do que o postado na rede social, postado no Facebook, e que já está no ar lá com várias matérias. Então, convido todos vocês a acessar o nosso site. Também quero cumprimentar o Aurino Pedreira, vice-presidente da nossa federação, o Wallace, nosso secretário-geral, que eu cometi a gafe, não tinha cumprimentado meus companheiros até agora. Obrigada aí pela presença, assim como mandar um abraço a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. E só um comentário que eu acho que é necessário para a gente refletir. Infelizmente, a democracia no movimento sindical é questionável e no nosso setor metalúrgico ainda mais. Infelizmente, nós temos empresas que ainda proíbem o trabalhador de pegar um informativo do sindicato. Essa é uma realidade a qual nós convivemos com ela. Então, essa questão de ocupar também esse espaço da rede social é para que o trabalhador sinta a liberdade de interagir com a gente, porque muitas das vezes ele não pega ou não lê ali no momento, porque a repressão ainda é uma realidade que nós temos que conviver com ela no dia a dia. Mas vamos lá, Marcondes Reis, secretário de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região. Com você, Marcondes. Boa tarde, Andréia. Queria agradecer aí pelo convite. Boa tarde a todos aí. Vou falar do momento, como está sendo feito o trabalho aqui em Betim, nos sindicatos metalúrgicos. Então, assim, devido a essa questão da pandemia, as nossas reuniões estão sendo, a maioria delas, reuniões virtuais. As nossas assembleias, a maioria delas também está sendo assembleias virtuais. Nós já fizemos várias assembleias virtuais. Está sendo uma experiência muito positiva. Vou destacar aqui uma votação que a gente teve através do nosso site, lá, uma assembleia virtual, que foi o acordo coletivo e a PLR da montadora Fiat. Essa votação foi no dia 2 de julho e quase 8.000 metalúrgicos e metalúrgicos funcionários da Fiat entrou lá no nosso site para votar nessa assembleia virtual. 7.810 metalúrgicos e metalúrgicos que entraram lá para votar, e o acordo coletivo e a PLR foi aprovado com mais de 99%. Então, estou falando com uma experiência boa, porque a gente nunca teve isso em assembleia nenhuma, e aqui a gente tem uma dificuldade, como a Andréia falou aí, o Marcos também falou, o Beto comentou do medo, né, da repressão dos patrões. O que acontece aqui em Betim? Tem muito trabalhador que quer ir na assembleia presencial, mas tem medo de ir, do patrão descobrir,
Também nós temos outro tipo aqui de realidade, tipo, o trabalhador trabalha em Betim, mas mora em outra cidade, aí dificulta um pouco de vir nas assembleias. Mas aqui também os trabalhadores têm muito medo de participar nas assembleias presencial. Eu estou destacando isso aí, que a gente teve quase 8.000 metalúrgicos e metalúrgicos funcionários da Fiat entrando no nosso site, votando no acordo coletivo e na PLR. As questões das PLR, nós estamos finalizando agora as negociações e já também, André falou aí, nós estamos em campanha salarial. Outra experiência que nós estamos tendo aqui muito boa é os vídeos. O nosso presidente aqui, o Alex, por exemplo, ele participa de uma reunião com a Fiat ou com qualquer outra empresa. Logo após essa reunião, ele já grava um vídeo e a gente dispara esse vídeo, coloca no Facebook, dispara nos grupos e manda para os trabalhadores. Isso está dando uma repercussão muito positiva, está dando uma grande repercussão, porque ele mantém os trabalhadores da fábrica atualizados através desses vídeos. E quando também, quando tem o resultado das assembleias virtual, geralmente também ele está fazendo um vídeo comunicando aos trabalhadores os resultados dessas assembleias. Então, está sendo... As reuniões virtuais estão sendo uma coisa muito positiva, as assembleias virtual está sendo muito positiva aqui para o nosso sindicato, e também essas questões do vídeo que eu acabei de citar está sendo uma coisa muito positiva, que a repercussão está sendo boa. E queria falar também, a gente está dando uma modernizada no nosso site é um site um pouco antigo, mas no próximo mês a gente deve ter uma página nova no nosso site. Nós temos o Daniel, que é o rapaz da manutenção do nosso site, ele está fazendo esse trabalho com a gente, junto com o nosso amigo André Sintra e a Bárbara. A Bárbara é uma nova jornalista que o sindicato contratou, que também está ajudando nessas questões aí do site. Uma jornalista experiente, conhece muito de redes sociais, está ajudando muita gente nesse sentido. Criamos agora, no mês de setembro, o nosso Instagram, que a gente não tinha. Depois eu peço vocês para dar uma olhada lá, é Metalúrgicos de Betim. O nosso Facebook está lá também, tem Sindicatos Metalúrgicos de Betim, nosso Facebook. E o seguinte, além dessas questões das assembleias virtual, das reuniões virtuais, dessas questões do vídeo, essas matérias estão lá no nosso site, as matérias estão no nosso Instagram agora, as matérias estão no nosso Facebook. E muito informe também nós fazemos no Zap, disparamos, colocamos nos grupos. E essas coisas estão sendo muito positivas para a gente. A gente tem aqui, a Andréia aí, principalmente, o André também conhece muito bem, o nosso 23 de outubro, né? Que é o nosso jornal impresso. Nós não estamos fazendo por causa dessa questão da pandemia, mas temos ele aqui também. E o que acontece? Eu estou falando que a gente está finalizando a campanha salarial e também a gente está finalizando a questão das PLR e estamos em plena campanha salarial. As reuniões também estão acontecendo virtualmente e sempre que acaba as reuniões, o nosso presidente sempre faz um vídeo para atualizar os trabalhadores daquilo que está acontecendo nas reuniões. Temos também, a gente está indo na portaria de fábrica, a gente não leva o jornal, mas a gente está indo nas portarias de fábrica com o nosso caminhão de som. Então, nós estamos sempre formando os trabalhadores também nas portarias através do nosso caminhão de som. Eu acho que é isso, a gente conta aqui agora com essa nova jornalista, que é a Bárbara, uma pessoa experiente, como eu falei aqui, conhece muito de mídias sociais, uma pessoa que vai estar ajudando a gente e vai ajudar muito mais. E também contamos com a assessoria, esse cara que é assessor de todo mundo, meu amigo André Sintra, esse grande jornalista que dispensa comentários, é um cara que me ajuda muito os metalúrgicos de Betim, um cara que a gente tem plena confiança, um cara super competente. E eu acho que da minha parte é isso, eu acho que pude contribuir de alguma forma aqui em Betim, mas eu quis destacar aqui essa questão da votação FIT, foi quase 8.000 trabalhadores entrando no nosso site para votar, para aprovar o acordo coletivo e a PLR. Isso é o destaque pela quantidade de gente que a gente nunca teve isso aqui. Mas estamos fazendo ainda, já fizemos várias,
várias votações lá no nosso site, a votação virtual, todas estão sendo muito positivas. E no mais, aí, da minha parte, eu fico aqui. E a comunicação é uma luta de todos, e o Sindicato Metalúrgico está aí, junto nessa luta com todos aí. Muito obrigado aí pelo convite, pela participação. Um abraço aí dos metalúrgicos de Betim. Valeu, Marcondes. Abraço para você aí. Eu brinco com Marcondes porque eu fui secretária de comunicação lá em Betim, no sindicato, e na minha época eu fui favorecida. Além de ter 2 jornalistas, ainda tinha uma secretária. E o Marcondes, quando chegou, não tinha um jornalista, aí buscamos o André em São Paulo para dar uma assessoria em Minas, mas está dando certo, e acho que essa participação dos trabalhadores da Fiat para nós é algo de se comemorar, principalmente porque é compartilhar a responsabilidade. Quando os trabalhadores participam, a chance do êxito é muito maior, né? E agora quero aqui chamar para fazer uso da palavra também o nosso companheiro Aurindo Pedreira, que é o vice-presidente da FIT Metal e é também o presidente da FETIM Bahia. Aurindo, meu comandante, vamos lá. Boa tarde, Andréa. É muito F, né? FIT Metal, FETIM, vai dialogando. Mas antes de mais nada, dar um abraço aí aos nossos companheiros aí, André, o Beto, o Marcos, o Marcondes, minha secretária de formação, Flora, que já fez aí uma excelente exposição aí sobre os desafios nossos aqui na Bahia de atuar e romper barreiras, né? Na realidade, é um pouco sobre isso. Eu vou tentar ser breve, André. Um abraço também para o Wallace, que está nos acompanhando, e todos aqueles que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais. Eu faço só alguns destaques rapidamente, eu considero importante, porque as falas de todos os companheiros me contemplou bastante, né? Acho que a comunicação sindical, acho que nós podemos resumir, nós precisamos cada vez mais atuar de uma forma híbrida, né? Tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do tempo, o papel, a porta de fábrica é o contato direto, né? O trabalhador, se a gente raciocina, ele não tem tempo de ler, no momento ele pega o material, significa dizer, muitas vezes ele também não tem muito tempo de abrir o smartphone para poder ouvir um vídeo. Então, o fato de ele ter o jornal, botar no bolso lá da farda dele para ler depois, essa compreensão que nós precisamos ter é de fundamental importância. Então, o jornal impresso, ele não perde e não vai perder na minha leitura. Eu gosto muito, eu prefiro ler no papel ele na telinha. Eu tenho essa característica, e muita gente provavelmente tem assim nesse sentido. Então, acho que isso é necessário. Agora, nós não podemos também, e todos estão efetivamente afirmando sobre isso, o papel dessa era digital, o papel da comunicação na era digital que nós estamos vivendo. Aí é um outro processo, um outro período, e nós precisamos ter clareza desse momento. Primeiro, pela rapidez da comunicação, como foi dito, né? As informações chegam de forma muito rápida e muito ágil. E a comunicação hoje é muito disso, é agilidade. Segundo, pela linguagem. A leveza das redes ela é diferenciada da comunicação impressa. E o usuário de uma comunicação em rede, ele tem como característica a necessidade de ter esse tipo de comunicação, o perfil passa a ser, então isso muda. E nós precisamos compreender esse tipo de, entre aspas, literatura ou de leitura, e naturalmente os trabalhadores estão buscando. Terceiro é que a informação chega para todos. Diferentemente, muitas vezes, do jornal, como foi citado, a empresa entra com acesso onde não dá o contato, mas essa informação que chega para todos, eu ia chamar uma atenção para um detalhe importante. No tempo exclusivo do jornal impresso, quem detinha as informações eram os dirigentes sindicais. Ele tinha o controle das informações e passava as informações. Hoje, não. Hoje, todos têm informação. Sejam elas verdadeiras ou sejam as fake news. Todos têm algum grau de informação. Ao ter algum grau de informação, isso quer dizer o seguinte, todos têm opinião. Todos têm opinião sobre tudo. Então, a forma de o trabalhador absorver a comunicação do sindicato, hoje ela é diferenciada, porque hoje nós temos um público e tem uma opinião formada em função do nível de informação que chegou a ele. Não interessa isso se é verdadeiro ou não é. É um outro detalhe. Eu queria fazer essa observação, porque
nós precisamos compreender isso para entender, inclusive, os aspectos, os reflexos que a nossa comunicação passa a ter pelo nível de informação que eles têm. E um outro detalhe, também algumas características eu considero importante, a informação era coletiva, o boletim impresso é coletivo, assim, põe para todo. Hoje, a comunicação é personalizada, muitas vezes a questão das redes é personalizada. Uma rede de um chamado de digital influencer, ele dialoga com muito mais gente do que uma rede coletiva de qualquer uma outra entidade. Então, vocês terem, para a gente ter uma leitura de como a comunicação vai se dando a partir da personalização que ela passa a se estabelecer. Então, me parece que são características importantes para a gente compreender e estar no processo, e em cima desse ambiente nós vamos ter de dialogar, poder atuar, como a Flora falou aí, interagir com um conjunto de outras entidades, né? E nós estamos hoje aqui fazendo uma live importante de comunicação sindical no lançamento do site. Os parabéns para a FIT-Metal pela repaginada do site dela, e com o quê? Com a transmissão cruzada com um conjunto de outras entidades, fazendo, e para além dos metalúrgicos, outras categorias possam efetivamente ter. Então, olha a interação que isso passa a estabelecer, olha a comunicação diferenciada que nós estamos estabelecendo nesse momento. Então, isso é um espaço. E para fechar, André, eu sei que estou falando demais, mas só para encerrar, eu queria só abordar 3 aspectos que eu acho importantes. O papel da comunicação na formação, em função de estreitar distâncias, tá? Em função de você ter um universo de, vamos chamar assim, de pessoas, personalidades que podem estar dialogando com você de uma forma muito mais ágil. Falou, e quando falou das nossas experiências aqui das lives, dos nossos webinários, é um pouco nisso. E isso talvez tenha sido um dos ingredientes do próprio sucesso do material que a gente passou a ter. A qualidade das personalidades que nós trouxemos para poder difundir um conjunto de opiniões sobre um conjunto de temas. A outra questão da imagem. A comunicação hoje é muita imagem. E quando o Instagram ele tem esse sucesso que tem, o Instagram é isso, a imagem, mas a gente não pode nos limitarmos a questão da imagem só à rede social do Instagram. O próprio site, o próprio jornal impresso tem muito dessa característica. E a terceira e última nesse aspecto aí é a disputa de narrativa. Quando você tem todos informados por alguma forma, a comunicação digital, ele te obriga a fazer essa disputa, e vai ser uma disputa permanente. Hoje nós falamos muito de disputa furar nossas bolhas, mas isso é algo que não vai se encerrar, do ponto de vista dessa disputa de narrativa sobre os mais variados temas, de caráter social, de caráter político, de caráter sindical, não importa. Isso vai ser uma permanência do nosso trabalho de comunicação, por isso que cada vez mais nós precisamos investir na comunicação, porque, voltando ao que nós falamos lá no primeiro momento, porque hoje todo mundo está informado, e a partir de que está todo mundo informado, você tem de disputar essa narrativa. Então, está de parabéns a FIT-Metal por essa iniciativa, tá? O fato de estarmos integrando, essa integração de estar conversando com Caxias, estar conversando com o Rio, estar conversando com Betim, conversando com a Bahia, isso é uma demonstração, de fato, do papel da comunicação, que, naturalmente, eu diria que vocês estão aqui, principalmente vocês que estão aqui na telinha, vocês não sabem o trabalho que vocês vão ter durante esse período aí, nesses investimentos, nesses desafios que vocês estão chamando para si, isso é importante. Parabéns a cada um de vocês. Um abraço, André, um abraço a todos vocês. Ok, Aurino, valeu, abraço também. E vamos lá, antes de voltar aqui para o André, para fazer as considerações e dar para nós a receita aí de como fazer. Eu queria fazer um convite, acho que a todos nós, aí, os secretários de comunicação dos sindicatos, da nossa base filiada, para que a gente nos comuniquemos mais. Vamos fazer uma comunicação mais integrada, mais coletiva, porque tem pauta hoje que não é problema ou do Rio Grande do Sul, ou da Bahia, ou do Rio de Janeiro. É uma pauta nacional e que nós precisamos estar discutindo a nível nacional e vendo essa intervenção e como vamos tratar, assim como foi a campanha Não Demita,
assim como hoje o presidente da FIT Metal fez a entrega para o deputado Orlando Silva, lá da nossa plataforma, na questão da caristia, de mais comida, menos opressão. Então, são campanhas nacionais e que nós, da comunicação, temos que dar vazão e fazer chegar aí junto dos trabalhadores e trabalhadoras, além das respostas imediatas da questão do salário, daquela realidade local, mas também, a nível nacional, a gente ter esse trabalho conjunto aí que eu acho que nos fortalece a todos. E quero aqui voltar para o André, porque o Marcondes brincou aí que é assessor de todos, é um companheiro que, de fato, não mede esforços para contribuir. Flora também já registrou isso, né, na disponibilidade dele na contribuição. E só por último mesmo, que o Beto falou ali na questão dos jornalistas, que às vezes tem um linguajar mais técnico, mas eu acho que cabe a nós, os dirigentes sindicais, e acho que é possível a gente chegar no bom senso, que nós não podemos abrir mão desses profissionais para nos auxiliar, para contribuir com a gente. Então, a mesma forma que a gente tem que rever o nosso linguajar, eu acho que é possível, no diálogo, você construir, junto com os profissionais da comunicação, que é fundamental para a gente ser exitoso aí nesse processo. E devolvo aí para o André para suas considerações. Bem, agradeço aqui mais uma vez aí as palavras, o convite. Eu anotei aqui algumas coisas só para tentar fechar. Eu acho que não foi bem os comentários, que cada pessoa fez uma exposição e é um painel aqui, né? Uma visão da comunicação sindical por vários ângulos. Acho que foi bem interessante aqui essa live. Eu quero dizer o seguinte, a Andrea falou aí da integração. Se a live é uma novidade, outra novidade é a publicação cruzada. As postagens suas nas redes sociais, sobretudo no Facebook, passar em mais de uma página. Isso é fundamental para garantir esse alcance. A FIT Metal já teve atividade passando em 30 e poucas páginas. Isso é muito importante porque é uma entidade nacional, né? Você precisa tentar atingir o máximo de regiões. Essa é uma dica que eu acho que quando a Flora descobriu, acho que mudou a vida dela, que agora eu brinco com ela que ela é a mulher live, que ela pegou bem isso daí, articula, vai atrás. Isso é importante. Da mesma maneira, a comunicação com a base, ela tem que ser uma parceria. A comunicação, por natureza, ela é bilateral ou multilateral. Então, não é só a gente saber informar a base, mas também ouvir, captar, né? Sempre extrair informações devolutivas, feedback aí com a categoria. A comunicação tem que se testar permanentemente, ver de que maneira ela está chegando, né, aos trabalhadores, né? Eu sou entusiasta de pesquisa, só que pesquisa não é muito cara. Uma pesquisa bem feita, sobretudo as qualitativas, que às vezes demandam profissionais, é muito caro. Só que quando tem a chance de fazer, em geral, o resultado esclarece muita coisa para o trabalho das entidades. Outra coisa bem rapidinha aqui, material impresso segmentado, por exemplo, por fábrica. Na época do imposto sindical, havia mais recursos, havia mais condições de fazer. Hoje é muito complicado. Você pega lá Betim, dezenas de fábrica, Caxias também. Você não consegue produzir materiais impressos porque tem um custo da impressão, logística, né? Agora, a rede social ajudou muito nisso. Ajudou a viabilizar essa condição de você trabalhar com uma comunicação mais dirigida, mais segmentada, mais precisa. Existem informações, conteúdos que são mais gerais. Só que quanto mais você conseguir se aprofundar na pauta de uma fábrica, de uma base específica, melhor será a comunicação, o interesse desses trabalhadores. Quero saudar aqui, o Marcos falou aqui da questão dos profissionais de comunicação.
pelo menos, eu adoro trabalhar com metalúrgico, porque eu gosto bastante. Se eu tivesse que escolher assim, a categoria, eu só ficaria trabalhando com metalúrgico. Eu gosto muito do perfil, da importância, né, do quanto ele impacta a sociedade, da força que ele tem, mas eu aprendo muito também. É importante que os dirigentes procurem profissionais de comunicação, não só jornalistas, mas técnicos, né, que entendam de internet, de redes sociais, diagramação, visual, mas também eu quero também falar que o outro lado é tão verdadeiro quanto. O jornalista, o profissional tem que ser minimamente humilde para poder fazer o melhor trabalho possível, absorver o melhor dos dirigentes, dos trabalhadores, para tentar qualificar cada vez mais o trabalho, né? A Flora falou aqui da primeira live dela, do nervosismo. A Andrea também passou um pouco por isso na primeira live. Embora assim, não demonstre, viu? Elas falam isso, mas não é uma coisa tão visível. Elas disfarçaram bem. Quando eu era um pouco mais jovem, né? Já passei dos 40 aqui, mas eu tinha muita vergonha da minha voz, por exemplo. Eu não gostava de fazer rádio, TV, live, eu achava que vergonha ter que ficar falando, todo mundo ouvindo essa voz horrível, não sei o que e tal. E uma vez eu li uma entrevista do Drauzio Varela no Valor Econômico. Ele falou a mesma coisa, que ele tinha vergonha da voz dele e não evitava da entrevista, aparecer muito. E um dia ele foi no fonoaudiólogo e perguntou para o fonoaudiólogo o que podia fazer para ter uma voz melhor, que pudesse disfarçar um pouco o som que sai ali, né, de dentro do esqueleto, tudo. E aí o fonoaudiólogo falou para ele: nada, sua voz é ruim, tem voz ruim e voz boa, a sua é ruim, conviva com isso. E aí eu peguei isso para mim também, falei o seguinte: a minha voz é ruim, então eu tenho que ser bom em outras coisas. E eu acho assim que a Flora e a Andrea são ótimas mediadoras, só que elas não, obviamente, começam sabendo de todas as, digamos assim, sobretudo dos imprevistos de uma live. A live tem muito mais falhas do que nos eventos presenciais. Falhas de conexão, quem é que fala agora, dá ruído, microfonia, dá um monte. Eu só estou falando isso porque assim, a prática vai dando um pouco essa cancha. Nós somos a primeira geração que está usando esse modelo de comunicação sindical. Então, de alguma maneira, nós estamos, entre aspas, fazendo história, ajudando a construir alguma coisa aí para as próximas gerações também. Então é isso. Se há muita coisa que segue em modelos de 100, 120 anos, como eu falei no começo lá da minha fala, também tem essas novidades, inovações que ajudam a comunicação sindical a procurar, né, melhorar, ficar mais próxima do trabalhador, e realçam a condição do sindicato como uma das mais formidáveis criações da humanidade em todos os tempos. Muito obrigado e, mais uma vez, agradeço aqui a André, Wallace, Marcelina aí pelo convite para participar aqui da live. Nós que agradecemos, e o bate-papo estava bom, viu? Mas já passamos aqui, estamos com mais de 1h20 de live. Quero agradecer todos e todas que nos acompanharam aí pelas redes sociais, mandar um abraço a cada um e cada uma que sempre está aí nos acompanhando, e agradecer muito a todos vocês, a Flora, o Beto, o Marcos, o Marcondes, o André, a Andressa, que está aí por trás das câmeras, mas que tem nos auxiliado muito, a contribuição muito importante, e ao nosso vice-presidente Aurino. E até mais. Já já a gente se encontra de novo. Grande abraço a todos e todas.